E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Zona de Distorção, um programa gravado que rola aqui no HQ Você Precisa Saber, de 15 em 15 dias, e que traz 3 canais de 3 malucos aqui para trocar uma ideia sobre quadrinhos e cultura pop em geral. Eu sou o Rafael do HQ Você Precisa Saber e trago aqui meus amigos André do Nerd Fusão e Moisés do Tudo Geek, do portal Tudo. E hoje o assunto é MCU. Quais são os filmes mais legais do MCU? Tem bastante controvérsia sobre isso, embora tenha alguns que são meio assim, todo mundo acha legal. Sempre tem aquele que uns adoram, outros acham um saco. E a gente fez a nossa listinha, que nem a gente fez do Stephen King, uma listinha consolidada das nossas preferências. Então aqui vai ser uma mistura do que eu curto, o que o Moisés curte e o André curte. A gente vai falar aqui pra vocês quais foram os nossos 10 melhores filmes do MCU. E vou dar as boas-vindas aqui, como sempre, para os meus amigos André e Moisés. Fala aí, rapaz! Falar de MCU é uma coisa que eu gosto bastante. Top 10, eu particularmente tenho os meus preferidos. Eu acho que dos 5 para baixo foi bem difícil escolher, porque muita coisa parecida, muita coisa com a mesma qualidade e tal, mas tem coisas sofríveis também. Mas eu passo a bola agora pro Moisés aí. Boa noite, galera, tudo bem? Bom, como eu falei, né, o MCU ele foi uma novidade aí, começando lá com o Homem de Ferro. E com certeza eu gosto do Marvel Cinematic Universe. E falar pra vocês, o André falou tudo. Tem coisa muito boa nesse top 10, mas tem algumas coisas mais ou menos. E tem coisas ruins que nem entraram, graças a Deus. Então eu convido vocês, sejam bem-vindos ao Zona de Distorção. Vamos começar então, chegando, já vamos lá lançar a nossa 10ª posição. Em 10º, segundo uma opinião consolidada entre nós três, ficou Pantera Negra. Esse filme não está no meu top 10, por isso que ele não pegou uma colocação um pouquinho melhor. Ele estaria no meu top 11. No meu vídeo, quem acompanha sabe que eu sempre faço top 11, porque eu gosto de número ímpar, então tipo, se fosse um vídeo só meu, com certeza ele ia aparecer ali, mas como aqui é 10, ele não entrou, mas os caras ali gostaram mais que eu. Não que eu não goste do filme, eu gosto muito, eu acho um filme muito, muito importante em termos sociais, por ter um elenco predominantemente negro e por ter uma história que gira em torno de uma questão que precisa ser revisitada sobre a injustiça sofrida pelos negros ao longo aí, dos séculos, a questão da escravidão, da opressão. Então eu achei muito legal esse aspecto do filme, mas eu sempre avalio os filmes sobre a ótica de um fã de quadrinhos. E pela ótica de um fã de quadrinhos eu achei um filme legal, bem legal, mas acho que tem coisas mais legais no MCU. Uma coisa que me incomoda demais no filme é o tratamento que deram para o Garra Sônica. O Garra Sônica é o arquivilão do Pantera Negra, não é o Killmonger. E o Garra Sônica teve um papelzinho, né, jogado fora de um jeito besta. Acho que pela aquela questão, sabe, o vilão do Pantera Negra não pode ser branco, tem que ser um negro. E também e tinha uma questão muito interessante que o Killmonger trazia, que eu admito, foi muito interessante para o filme, a discussão que ele trouxe sobre... até muitas vezes você fala, pô, eu tô do lado do Killmonger. Tem horas que você vê o que ele quer fazer e você fala, pô, esse cara merece o nosso espírito vingativo fala mais alto algumas vezes. Mas, como um fã de quadrinhos, não é o filme que mais me empolga da Marvel. Acho que tem coisas que me deixam mais empolgado. Mas eu quero saber o que o André e o Moisés acham de Pantera Negra. Assim como o Rafa muito bem falou, Pantera Negra ele tem a sua missão social e traz uma mensagem muito legal. O que eu gostei bastante desse filme é os efeitos visuais. Eles conseguiram recriar uma Wakanda que é um pouco diferente dos quadrinhos, mas nos traz essa sensação de tecnologias desconhecidas, tá ligado? Os caras conseguiram recriar
uma situação tecnológica para Wakanda que convenceu bastante no cinema, foi muito legal. Mas assim, o elenco é muito foda, o filme teve várias indicações de Oscar, Globo de Ouro, inclusive acabou ganhando, se eu não me engano, melhor figurino, ganhou o Oscar de melhor figurino, trilha sonora, que é extraordinária também, e melhor edição. Pantera Negra com toda certeza está no meu top 10. Bom, André, só te corrigindo. Viu, seu idiota? Você é burro. Não foi edição, foi direção de arte. Foram 3 Oscars. Eu acho um filme muito bom. Não é o meu favorito do MCU, mas eu gosto bastante desse filme. E nessas horas eu tô com o Rafael, cara. Eu achei que o Garra Sônica deveria ter um momento maior. Eu acho que não podiam matar o vilão, que é o maior vilão do Pantera Negra, o grande rival do Pantera Negra. E eu achei que ali faltou um pouquinho da pessoa ser vilão mesmo, ter esse caractere de vilão. Ele não teve uniforme e tal, sei lá. Eu gostei do braço sônico ali, eu achei legal, sabe? Mas realmente faltou uniforme, né, pro Garra Sônica. E o ator é muito bom, eu gosto muito desse ator aí. Bom, é o 10º aí, né? Eu acho que era o 10º da minha lista, não me lembro agora, 19º, alguma coisa assim. Mas eu gosto bastante desse filme, só que temos outros muito melhores aí que o Black Panther. Como o Moisés falou, o Garra Sônica não se torna um ser feito de som sólido. Ah, mas isso é ridículo. Se você for criativo, você pode fazer tudo no cinema. Nunca fique com essa cabecinha, não, é ridículo. Seja criativo, pense fora da caixa, faça um Garra Sônica feito de som sólido. E outra coisa, vou jogar uma outra polêmicazinha aqui. Esse filme, na minha opinião, não deveria ter sido indicado ao Oscar de melhor filme. Eu acho que poucos filmes do MCU eu indicaria como melhor filme para Oscar. E muito menos o Pantera Negra, pensando de uma forma totalmente fria, sem forçar essa questão social, só pensando no filme em si, no roteiro em si. E tem mais uma polêmica envolvendo Pantera Negra, que é uma coisa que foi muito discutida nas redes sociais. Killmonger tinha ou não tinha razão? Na opinião de vocês aí, galera. Será que ele estava certo nas suas convicções, mas do jeito errado? O que rolou? O que vocês acham aí, Moisés e Rafael? É um pouco daquilo que eu falei, André. A gente tem dois lados na nossa cabeça, né? Um lado mais Martin Luther King e um lado mais Malcolm X, né? É a mesma dicotomia que a gente vê nesse filme. E eu tenho um lado bem Malcolm X, às vezes, de querer me vingar de gente que tá fazendo merda com você, que tá te oprimindo, que tá te sacaneando. Isso acontece com todo ser humano em algum momento. E você, às vezes, não... É difícil você dar outra face, né? Então, por esse holocausto que foi o que aconteceu com os negros através da história, é claro que eu acho que eles deveriam... É totalmente justificável essa vingança que ele queria implementar. Ele é um cara que age de uma forma fria, que meio que não se preocupa com os outros ao seu redor, só com a causa dele. Então acho um pouco difícil apoiar levando sob o ponto de vista de um super-herói. Então acho que eu não vou ficar do lado dele, mas eu acho bem justificável algumas coisas que ele faz no filme. O Rafa falou tudo, eu também sou... Algumas coisas assim eu acho que ele tá certo, assim, mas eu sou contra. Sei lá, eu acho que ele pensa muito no poder dele e o resto seja o que Deus quiser, tá ligado? Então eu acho que realmente o manto de Pantera Negra tem que ser do T'Challa e não dele. Eu gostei do vilão, sabe? Mas eu ainda tô entristecido com a morte do Garra Sônica daquele jeito. Acho que podiam segurar, é um baita vilão. Ele é um cara que tem importância nas guerras secretas. Se os irmãos russos aí querem fazer as guerras secretas, podiam pegar esse cara aí pra estar no grupo dos vilões, né? Agora já não pode mais. E as polêmicas não param em Pantera Negra. Mas assim, se nós tínhamos de um lado Killmonger com as suas extremas convicções violentas e praticamente cego no seu propósito, eu queria que meus amigos me falassem qual é a opinião de vocês do nosso rei, o King T'Challa, com toda a sua tecnologia, ver a própria África apodrecendo de tanta miséria. O que vocês acham que o T'Challa não estendeu essa tecnologia para todo o continente africano? Esse é um dos conflitos do filme também, né? Ele percebe que a nação de Wakanda foi muito egoísta em ter se escondido dessa forma e não ter ajudado seus irmãos ali, tanto que no fim
ele abre, né, o país para o mundo e começa a tentar ajudar o mundo com toda a tecnologia que eles desenvolveram. Então é uma reflexão que o T'Challa faz, então ele evolui nesse sentido, mas os reis anteriores, o próprio pai dele, o T'Chaka, no MCU, foi bem egoísta nesse sentido, ainda mais com as nações tão carentes, tão pobres da África. Realmente eles foram egoístas aí de não mostrar a tecnologia de Wakanda para o resto da África. E também compartilhar isso, né? Já que é um continente no qual a pobreza e a miséria é muito grande. Então tem alguma coisa meio estranha aí. Mas em si o filme é muito bacana, cara. Eu acho o filme muito bem feito. Eu acho que pra mim devia ser indicado ao Oscar. Eu acho um filme assim na direção de arte, uma direção de arte impecável. Não é à toa que ganhou o Oscar de direção de arte, figurino e trilha sonora. Parabéns ao Pantera Negra, porque eu acho um filmaço. Só não é melhor que alguns que vão vir agora, que o nosso amigo Rafael vai comentar. Em nono lugar, Guardiões da Galáxia 2, outro filme que não está na minha lista. Guardiões da Galáxia 2 foi muito aguardado, porque o primeiro filme foi uma sensação, um negócio totalmente inesperado. A gente não imaginava que iam conseguir fazer um negócio tão legal com personagens tão desconhecidos. E a gente falou, pô, não vejo a hora de ver essa continuação, eu quero muito ver quem é o pai do Peter Quill e o que isso vai influenciar. É legal, mostra um monte de coisa interessante. Pontos positivos, mostra os Guardiões da Galáxia originais, o Stallone faz o Águia Estelar, o cara que fez o Lex Luthor no Smallville faz o Martin X, tem todos aqueles caras que eu adoro, que são da minha época, os Guardiões da minha época, tem até o Charlie 27, o Charlie 27 é o Marcellus Wallace do Pulp Fiction, é um monte de coisa legal assim, só que eles aparecem muito pouco, eles acho que ainda vão ser desenvolvidos no próximo filme, e o lado ruim é justamente essa coisa do ego, porque apesar de eu ter achado legal o Kurt Russell no papel, eu esperava que a revelação do pai do Peter Quill seria uma coisa importante para o futuro do MCU. E não, foi uma trama ali que se fechou naquele filme mesmo, que foi meio ali capenga, mas o pior defeito do filme, na minha opinião, é forçar a piada. Aquela coisa assim, olha, eu sou engraçado, dá risada agora, ó, dá risada que é legal. E tipo, sempre que fazem isso, não dá certo. O que vocês acham, caras? Eu realmente, com o ego ser o pai do Peter Quill, eu não gostei muito não. Apesar que eu também gostei do Kurt Russell. Pra mim tinha que ser o Jason de Spartax, como fala nos quadrinhos. Algumas coisas assim, até da equipe original dos Guardiões da Galáxia, os antigos, sei lá, eles podiam deixar algumas coisas mais com cara dos uniformes anteriores, né? Mas foi legal porque mostrou eles ali, eu achei bacana. Eu achei que teve muita piada boa, mas algumas piadas muito forçadas mesmo. Eu não me lembro agora se tá no meu top 10 ou não, eu acho que eu não coloquei. Eu acho um filme, se fosse o top 10, seria acho que o 11 ou o 12º aí do meu MCU. É um filme divertido, mas sei lá. Eu gosto muito mais do primeiro, mas muito mais. Eu achei que abusaram demais nas piadas, sei lá. É um filme divertido. Guardiões 2 entrou no meu top 10. É um filme que eu acho bastante divertido. Não se compara ao primeiro, lógico, mas é um filme muito legal. Porque ele dá continuidade a essa equipe. A equipe está muito mais entrosada. Cara, tem Baby Groot nessa história. Muito legal, ficou muito bem feito, muito bacana. E ganhou o coração da galera. Tipo Baby Yoda. Ficou aquela coisa que é difícil não gostar, né? E é um filme muito divertido. Porra, tem todo o arco do Yondu que eu achei foda pra caramba. Além da equipe original dos Guardiões. Eu quero muito ver um filme com essa equipe do Stallone, cara. Ficou muito legal, assim. E a representação da equipe dos Guardiões original ficou melhor do que os Guardiões esse popular que nós conhecemos no filme. Então a equipe original pra mim ficou do caramba. Pena que apareceram muito pouco no filme. Mas eu acho o filme realmente muito divertido e as piadas não me incomodaram tanto. O que mais me incomodou nesse filme realmente foi o lance do ego, que poderia ter explorado isso de uma outra forma, bem como é nos quadrinhos, por exemplo. O ego é um personagem assim muito rico e teria muita coisa para explorar e foi muito mal explorado. Exploraram somente o personagem do Kurt Russell e não o ego como a gente vê nos
nos quadrinhos. 8º lugar, Vingadores, a Era de Ultron. Agora sim a culpa é minha desse vídeo estar aí, porque alguns dos meus amigos, eu não tenho certeza, acho que nenhum dos dois votou nesse filme, e eu coloco ele lá em cima. Para mim ele é um dos melhores filmes do MCU, apesar dele ser muito odiado e ter muitos haters, mas eu tenho a minha opinião e a gente é assim, né? O Moisés sabe bem, a gente tem a nossa opinião, pode falar que você não concorda, mas a gente tem que sustentar, a não ser que você me convença que eu estou errado, eu falo, é verdade, tem razão. Mas ainda não me convenceram de que Era de Ultron não é um filme sensacional. Qual o problema do Era de Ultron? Era de Ultron não superou o hype do primeiro Vingadores, mas em contrapartida ele deu muita coisa pra gente, muita coisa. Ele introduziu toda a questão do Visão, ele deu um Ultron sensacional, que tem alguns haters que acham ruim aquele Ultron, eu acho do cacete aquele Ultron do James Spader. Introduziu o Feiticeiro Escarlate, o próprio Mercúrio, que todo mundo mete o pau, eu acho que ele é um Mercúrio muito mais fiel aos quadrinhos do que o dos X-Men lá que todo mundo gosta. Então assim, é um filme que me dá prazer de ver e que eu consigo assistir ele inteiro sem me cansar. Eu acho ele um filme super divertido. Ele teve alguns conflitos, porque foi aquela saída do Joss Whedon da Marvel, né? Então eles estavam tretando muito. Então acho que por isso o filme sofreu um pouco. Mas o filme é... Depois, eu já vi muita matéria da galera falando, depois de Ultimato entendemos por que Era de Ultron é tão sensacional, agora tudo fez sentido. Mas pra mim já tinha feito sentido lá atrás, eu já acho do cacete esse filme. Ele dá muitas dicas do que ia vir pela frente, realmente veio muita coisa legal. Então assim, eu não consigo entender porque as pessoas não gostam tanto, mas acho que se os meus amigos não gostam tanto, eu queria entender deles por quê. Esse filme pra mim, cara, não vejo nada demais nesse filme, sendo bem sincero pra vocês, e olha que eu sou muito fã do MCU. O Ultron com a boquinha de gafanhoto ali, puta, não curti, parecia que eu vi um Formiguinhas, tá ligado? Cara, não gostei do visual do personagem, muitas coisas assim que eu achei que foram forçadas demais nesse filme, sabe? Tipo, a Wanda nesse filme não me agradou, a aparição dela no MCU pra mim não foi muito legal. Depois encaixou melhor em Guerra Civil, mas puxa, sei lá, não é um filme que me agrada e não tá no meu top 10. Eu acho um filme legal só isso. Não tá no meu top 10 também. O Ultron, eu achei assim, o ator que faz o Ultron muito legal, mas a caracterização do Ultron eu não gostei muito. O Visão achei massa. O Visão curti pra caramba. Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio eu não gostei. Inclusive eu não gosto da Feiticeira Escarlate até agora. Eu acho ela uma farcote do caramba. Eu sei que ela tá descobrindo os poderes, tudo. Ela é desequilibrada. Mas aquele uniforme, cara, me irrita, cara. Me irrita. Eu não consigo aguentar aquele uniforme mal feito, cara. Do Mercúrio também, parece roupinha da Nike, tá ligado? Mas... é um filme que diverte, assim, nada demais. Filme Sessão da Tarde. Ok. É isso aí, vamos pro próximo agora. Pessoal, 7ª posição. Aí acho que todo mundo concorda que é um filmão. Homem de Ferro, o primeiro Homem de Ferro, com Robert Downey Jr. O que deu início a tudo que a gente tem hoje. E que início, né, cara? Que negócio legal. O meu problema é com as pessoas que ainda vivem disso, né? Não, depois o Homem de Ferro foi a melhor coisa, ainda é a melhor coisa. Eu também eu não gosto muito, não é que eu não gosto, eu tenho um jeito diferente de pensar, eu acho que a gente vai sempre evoluindo, eu acho que o MCU evoluiu muito depois do Homem de Ferro, apesar de ter sido um começo sensacional. Assim como eu acho que o cinema de super-heróis evoluiu muito depois do Superman lá dos anos 70, mas que tem muita gente que ainda fala que acha o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Eu falo, cara, realmente é um marco, mas depois a gente, né, vamos galgando novas situações. Então, o Homem de Ferro pirou a minha cabeça, principalmente com a cena pós-créditos, com o jeito que o Downey Jr. Interpretou o personagem, daquela forma totalmente irreverente. Mudou totalmente quem era o personagem que a gente conhecia nos quadrinhos, mas de um jeito totalmente pertinente, assim, você fala, pô, seria um jeito bem legal do Stark ser, né? Porque lógico que um cara com a grana dele seria meio assim, então ficou muito legal. Esse primeiro Homem de Ferro tem a questão do Obadiah Stane, tem a questão
do próprio Jim Rhodes, que a gente que achou que ia ser o cara que ia virar o Máquina de Combate, mas aí mudaram o ator, que o cara reclamou da grana lá. Mas assim, foi muito reverente à origem do personagem. Eu ainda acho um dos grandes filmes do MCU e acho muito legal ele estar aqui na nossa lista. Gosto demais do Iron Man, porque eu acho que ele foi um divisor de águas, como o X-Men do Bryan Singer e o Homem-Aranha lá na Sony foram. Eu acho que ele, na verdade, ele é o início de todo o MCU, né, cara? Mas eu acho bem legal tanto o vilão, a trama, a cena pós-crédito. Eu acho que o Robert Downey Jr., ele realmente é o Tony Stark. Aqueles efeitos visuais na época, eles até concorreram ao Oscar e não ganharam, mas, cara, eu achei fenomenal, cara. Ver o Homem de Ferro voando lá, cara, próximo ao avião lá. O cara saindo da caverna com a primeira Mark, né, cara? Muito legal, cara, muito legal. Eu me arrepiei demais, inclusive fui ver 3 vezes no cinema esse filme, de tanto que eu gostei. Então Iron Man, ele realmente tem que estar nesse top 10, porque é um filmaço, galera, filmaço. Na minha lista ele tá muito melhor colocado. Homem de Ferro 1 pra mim é um clássico, é um filmaço. Como o Rafa falou, deu início a todo esse universo. E o que é mais legal nesse filme é que esse filme, ele não tinha como medir muita temperatura, falando de cinema. Eles apostaram naquilo ali. Então vocês vão perceber que é um filme que não é muito direcionado à criança, não é um filme com muita palhaçada. Então é um filme que tem um tom mais sério, inclusive na época tinha um contexto histórico, um contexto de geopolítica ali, de Afeganistão, toda aquela história. Então tem um contexto bem legal nisso aí, mas o que mais me chamou a atenção realmente foi a interpretação do Robert Downey Jr. como Tony Stark. Porque era o primeiro papel dele como Tony Stark e deu pra ver que ali ele leu muito quadrinhos para chegar naquela interpretação ali e colocou o tempero dele. Então, assim, olhando a evolução da interpretação dele para os próximos filmes onde ele interpreta o Tony Stark, se percebe que ele foi colocando mais Robert Downey Jr. no personagem até chegar quase a uma caricatura. Mas quando a gente olha o Homem de Ferro hoje, assistindo nos dias de hoje, se percebe que realmente no começo o cara tava com muita referência a quadrinhos tipo, falando muito das questões armamentistas e tal, e toda aquela parte quase opressora do Tony Stark que a gente vê nos quadrinhos clássicos. E isso eu achei do caramba. E tem a questão do vício dele também, que não é explorado no MCU. E aí nós temos a questão da saúde dele lá e tal, das paradas entrando no coração e tal. Eles só tiraram a questão da bebida para não se tornar, assim, uma coisa muito pesada dentro desse universo. Mas é um filmaço. Homem de Ferro 1 pra mim tá no meu top 5. Concordo muito com o André quando ele fala que o Homem de Ferro não é um filme infantiloide e não é um filme cheio de piadinha besta. Só que todo mundo fala que o Homem de Ferro ditou qual é a fórmula Marvel e a partir de então todos os filmes da Marvel foram infantiloides com piadinha besta. É uma coisa que eu discordo. Tem a fórmula Marvel da piadinha colocada errado em alguns filmes, que isso me incomoda, mas o Homem de Ferro não é esse caso. Ele dá certo. Quando tem a piada, é muito bem colocada dentro de um contexto. E tem vários filmes da Marvel que fazem isso muito bem também. Então eu gosto muito do MCU. Apesar dessa coisa de todo filme da Marvel é galhofinha, é piadinha, não é bem assim, amigos. Tem bastante drama, tem bastante coisa para adulto entender. Você já lembra da piada do Pollock lá, da nave do Peter Quill? Se você não sabe o que é isso, joga no Google aí. Tem piadinha bem pesada que é para adulto entender. Então, tipo, não é uma coisa assim tão infantilóide quanto vocês falam, até porque, principalmente porque o primeiro filme não foi assim. 6º lugar, Capitão América Guerra Civil. Esse filme está aí porque eu joguei lá pra cima, que a galera colocou ele um pouco mais pra baixo. Pra mim, esse filme é o 3º melhor filme já feito de super-heróis da história. Porra, mas que exagero, mas por quê? Mas não é assim. É assim que eu penso, amiguinhos. Eu acho que Guerra Civil é um filme que traz uma discussão muito adulta, muito diferente, que realmente trata como seria esses caras no mundo real. Que problemas surgiriam a partir disso. Os roteiristas eles fazem um trabalho de gênio em cima desse filme. E ele é inteiro impecável, na minha opinião. Então, assim, eu já falei do meu amor por esse filme aí no vídeo que a gente fez. Na época era só eu e o André, que a gente ficou brigando aí, ele ficou defendendo o HQ.
e eu defendendo o filme. Eu ainda defendo esse filme, eu adoro esse filme. Se não fosse por mim, ele estaria numa posição mais lá embaixo, mas pra mim, ele é um dos melhores filmes já feitos de super-heróis, não só do MCU, de super-heróis em geral. E como eu sei que o André não curtiu tanto, quero agora que ele destrua esse filme. Não é que eu não tenha gostado do filme. É um filme legal, é um filme divertido, é um filme que mantém a fórmula Marvel. Mas o meu problema com esse filme é que eu acho que é uma consequência da indústria de Hollywood. Esse filme, pra mim, ele chegou cedo demais no MCU. Guerra Civil tinha que ser mais além, tinha que ter mais personagens, tinha que ter os X-Men já. Entendeu? Tinha que ter o Quarteto Fantástico. Esse é o meu único problema. Era pra ser a Guerra Civil, mas o filme não trata da Guerra Civil. Fica mais focado na questão da relação do Tony Stark lá com o Buck e tal. Aquela cena da morte do pai dele, que não tem nada a ver com quadrinhos Guerra Civil. Então esse é o único ponto. Não que o filme seja ruim. O filme é legal, é divertido, mas eu acho que foi um filme que poderiam ter esperado um pouco pra fazer esse filme. Eu acho Guerra Civil um filmaço também. Apesar que eu prefiro o quadrinho, mas eu acho um filmaço. Aquele embate político, aquela trama do Buck com o Capitão e o Homem de Ferro depois tretando lá no final, eu acho muito massa. Realmente eu fiquei decepcionado é que, como o André falou, faltaram personagens. Mas em si o filme é muito bom. E eu me lembro que eu até me meti numa briga grande com muita gente, porque eu falei que esse filme ele era mais luxuoso que Batman vs Superman, que ele era um filme mais político que Batman vs Superman, que ele não tinha a breguice de Batman vs Superman. E ainda acho isso, tá? Vocês podem vir aí, seus decenautas, vir descer a lei em mim. Eu acho Guerra Civil um dos filmaços. Ele só não tá no meus top lá de cima, porque eu ainda acho que tem outros filmes melhores. Mas é um filmaço, cara. Nota 9, assim. Nota 9. Filmaço mesmo. Moisés, eu concordo absolutamente com você. E não tem nada a ver com DC, Marvel. Isso é babaquice. Eu não vou nem ficar me justificando por esse tipo de idiotice. Sexta posição. Capitão América, Soldado Invernal. Ficaram juntinhos aí. Dois filmaços do Capitão América. Eu acho o Soldado Invernal um pouquinho mais pra baixo. Mas quando esse filme estreou, eu falei, cara, vou falar palavrão mesmo, cara, era isso que eu queria ver, sabe? Universo Marvel, MCU, cala a boca dessa galera que fica falando que é tudo piadinha, que é babaquice, não é não. Dá pra fazer um puta filme de espionagem adulto e complicado do cacete, usando o universo Marvel. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi esse filme. Gostei de como o Falcão foi introduzido, gostei do Soldado Invernal. Puta, todos os personagens quase são legais, são relevantes, e tudo também contribuiu para o que veio depois no MCU. Acho sensacional a forma como o Arnim Zola foi mostrado, que é um personagem ridículo nos quadrinhos, mas que merecia ser transportado de uma forma inteligente para os filmes, e foi. Acho que deveriam ter feito a mesma coisa com o Batroc, que é um personagem que eu adoro. Eu achei que faltou um pouquinho de criatividade no traje dele ali, mas gostei de ver o Batroc no filme. Então assim, cara, eu adoro o Soldado Invernal, fico muito feliz dele estar aí também. E a partir de agora, né, vai ser só tapa na cara da sociedade, só filmaço aí do MCU. O que vocês acham aí do Soldado Invernal? Meu, não sei como é que ele ficou em quinto, cara, porque eu votei nele em segundo. Eu gosto demais desse filme, cara. Eu acho que o Capitão América tá sensacional. A parte tanto de ação, como a trama, o Arnim Zola, como o Rafa falou, eu achei que ficou muito legal naquele estilo virtual ali, com informática. Nossa, demais, demais, demais. Gostei demais do Buck também, né? A trama que envolve o Buck. Inclusive, eu acho esse filme melhor que o quadrinho, cara. O pessoal vai me apedrejar agora total, mas eu acho esse filme melhor que o quadrinho. É um filmaço, cara. Muito bom. Pra mim é o vice-campeão da minha lista. Eu não sei como é que ele ficou aí. Eu acho que o pessoal deve ter votado nele mais pra baixo. Mas eu lembro que eu fui ver 5 vezes no cinema esse filme e não enjoei. É um dos filmes que eu mais gosto do Marvel Cinematic Universe.
Concordo plenamente com o Moisés e com o Rafa, é um filmaço. Pra mim também tá nas primeiras colocações. É um filme muito foda. As cenas de ação desse filme, as cenas de luta, cara, o Capitão América tá extraordinário nesse filme. É muito bom. A única coisa nesse filme que eu achei meio estranho, assim, puta, o Bucky tá muito bruto nesse filme, mas tem uma cena que ele vem atravessando da rua e parece que tá de uma passarela, tá ligado? Com o ombro batendo no queixo, assim, dá uma deslizada naquela cena. Mas, cara, de resto, é um filmaço de ação. Queria fazer só 2 comentários rápidos sobre o que meus amigos falaram. Primeiro, Moisés questionou a idoneidade disso aqui. A gente só não é idôneo quando a gente é burro, né? Na outra lista lá eu errei o negócio lá, mas assim, aqui eu fui totalmente idôneo. Vocês vão ver pelos 4 que ficaram em primeiro, que realmente, provavelmente, são melhores. Ou não, você tem a sua opinião, você pode também colocar aí. E sobre o Bucky rebolando e chacoalhando a cabecinha, todo afeminado, eu não sei do que eles estão falando, eu vou assistir o filme de novo para ver, mas achei muito engraçado. Vamos agora para a nossa 4ª posição. 4º melhor filme do MCU, segundo um cérebro misturado entre Rafael, André e Moisés, seria Guardiões da Galáxia, o primeiro Guardiões. E esse filme é sensacional, eu já falei um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho mais. Como a gente foi tão sem expectativa para assistir e como a gente voltou tão feliz de ver aquilo, como fã da Marvel, sabe? Você fala, cara, não precisa ser o personagem mais manjado, não precisa ser a história mais manjada. Pode ser esses caras que mesmo quem é fã raiz nem estava tão familiarizado. Quantas histórias você tinha lido do Groot quando você assistiu Guardiões da Galáxia? Eu sei que vocês vão falar várias porque vocês leram depois do ano 2000, mas eu que só li antes do ano 2000, eu não tinha lido nenhuma. Quantas histórias vocês leram do Rocket Raccoon? Eu que só li até o ano 2000, uma, do Hulk. Então assim, eram personagens que você falava, cara, eu sei que existe, mas eu nunca li, e que legal que ficou, que diferente, que foda. E outra coisa muito legal desse filme é a questão da trilha sonora, né, que todo mundo fala, meio chovendo molhado, mas o interessante dela é que ela é integrada à história, né? Eles tentaram reproduzir isso no segundo e ficou meio forçado. No primeiro é tão orgânico que você nem percebe que quase todas as músicas que tocam, elas estão rolando para aqueles personagens ali. Então não é uma música que está tocando só para quem está assistindo o filme, o personagem também está ouvindo. Isso eu achei muito, muito legal. O James Gunn foi sensacional. Eu quero, né, tô muito feliz de ver que ele vai voltar para o terceiro. Acho que ele devia repensar um pouquinho o segundo só para voltar naquela vibe, nem tanto querendo ser tão engraçadinho, queira contar histórias tão fortes quanto você contou no primeiro. Mas Guardiões 1 é muito foda mesmo. Guardiões 1 foi uma extrema surpresa e ele me trouxe uma sensação, galera. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Tem alguns filmes que quando a gente assiste no cinema, ele nos dá uma sensação de encantamento, tá ligado? E poucos filmes me trouxeram de volta essa sensação. Eu vou explicar pra vocês. A primeira vez que eu assisti Star Wars no cinema, lá em 80 e alguma coisa, eu tive essa sensação de ver o espaço, de ver as naves e tal. Depois eu assisti um filme chamado O Último Guerreiro das Estrelas, que foi um filme também clássico da década de 80, que me deu essa sensação de caraca, olha isso, velho, o espaço aparecendo aqui, nunca foi tão bem feito, cenas espaciais. E Guardiões da Galáxia 1 me trouxe de volta essa sensação. A cena de abertura do filme, que aparece o Star-Lord com aquela música, dançando, entrando naquele planeta, com aquela película azulada, mostrando todo o espaço, vendo aquilo em 3D, sabe? Com aquela profundidade, velho, pra mim foi uma sensação inacreditável, assim, de encantamento visual. E lógico que a trama do filme ela é sensacional e repaginou todos esses personagens. Eu confesso pra vocês, eu não curti os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. Eu comecei a gostar por causa dos filmes. O que eu acho legal de Guardiões, galera, é que esse filme me trouxe a vontade de gostar do espaço de novo. Desde Star Wars e alguns outros filmes de ficção científica, eu não vi um filme bem montado assim, de ficção, humor e aventura, cara. E Guardiões da Galáxia me trouxe isso. Nos quadrinhos eu não achava eles tudo isso, sabe? Mas a trama é muito bem feita. O Thanos apareceu de verdade pra gente, mostrando por que ele é tão do mal.
o Rocket, o Groot, a Gamora, o Drax, essa união deles e o Star-Lord é muito legal. São piadas engraçadas, diferente do segundo, que tem algumas piadas que não são engraçadas. Gosto do Ronan o Acusador, apesar que eu ainda acho ele fracote perto do que é nos quadrinhos. Eu acho muito legal a Nebula e adoro o capanga dele lá, que é o Korath. Muito legal mesmo. Guardiões pra mim é o terceiro da minha lista. Por causa desses caras aí, parou em quarto ou quinto, parou em quinto, né? Mas tamo aí. Eu gostei pra caramba desse filme. Muito bom, Guardiões da Galáxia. Me divirto demais sempre quando eu vejo e revejo. A trilha sonora é muito bem feita. Só de lembrar da musiquinha do Come and Get Your Love com o Star-Lord chegando lá pra pegar o orbe. Cara, demais, demais. Muito legal. Tem Jackson 5, tem muita coisa bacana. As duas trilhas são boas, mas a trilha do primeiro eu acho fenomenal. E combina, como o Rafa falou, com todas as cenas. Muito bacana. Chegamos no pódio. E agora, muita gente já começa a imaginar o que vai acontecer. Na terceira posição ficou o terceiro melhor filme do MCU, na nossa humilde opinião misturada, né? Ficou com Vingadores Ultimato. O que pra mim é um pouco frustrante, porque pra mim Vingadores Ultimato ficou na primeira posição. Pra mim é muito difícil diferenciar o Ultimato do Guerra Infinita. Pra mim é um filme só, então quando tem que dividir em dois, eu tive muita dificuldade em decidir qual eu gostava mais. Porque Guerra Infinita, como fã de quadrinhos, é o filme que mais me fez assistir uma história em quadrinhos no cinema, sabe? Do jeito que os personagens vão entrando e as tramas vão se misturando e eles vão unindo forças. Cara, foi uma das coisas mais legais que eu já vi assim, no cinema em relação a uma narrativa de quadrinhos transportada para as telas. Mas o Ultimato, ele é muito contundente, ele é um fim de um arco, ele traz cenas que você fala, puta, não acredito que eu tô assistindo isso, né? Aquelas coisas antológicas, Capitão América com o martelo do Thor, todo aquele combate final é muito, muito legal, mas tem gente que fala, só aquele combate final é legal, o resto é ruim. Não acho todas aquelas cenas da viagem no tempo, acho sensacional, todo aquele começo, que a primeira vez que eu assisti, me causou uma estranheza, que eu falei, pô, já vai começar que nem o Guerra Infinita, né? Paulada, paulada, e não. O filme dá uma... E aí a gente vê os caras tristes, sofrendo. E depois eu entendi que aquilo era muito importante para a narrativa do filme. E achei muito legal o jeito que eles fizeram. Então assim, eu não tenho muita coisa para dizer de negativo do Ultimato, a não ser o erro de roteiro do Capitão América estar sentado ali no final. Se você volta no tempo e ele não interfere no futuro, você só cria uma realidade alternativa. O Capitão América não poderia estar velho ali, ele teria que estar em outra realidade, porque senão ele interferiu o tempo inteiro até ali. Então esse o meu problema com o filme. De resto eu acho um filme sensacional, que te traz as lágrimas, te faz aplaudir, te faz gritar no cinema, coisas que eu nunca tinha visto numa sala de cinema. E como fã de quadrinhos, você vê a galera gritando e aplaudindo, um filme de super-herói, uma das experiências mais legais que eu já tive na minha vida. Eu acho o Ultimato um filmaço também, mas eu acho que ele tem muitas falhas. Eu, como físico, eu vi que tem algumas falhas em relação à viagem no tempo. Como o Rafa falou, vai ter alteração na história dos outros personagens, na própria história do Capitão América. Então, sei lá. Eu achei que o filme uma hora fica meio parado. Gosto muito da batalha final, acho muito legal. Alguns personagens que eu odiei. Odiei o Hulk, professor, não gostei, achei meio mal feito. E o Thor, cara, eu não gostei do Thor. Achei o Thor muito forçado daquele jeito lá. Tem gente que vai me apedrejar, mas eu não gostei do Thor, cara. Me falaram, mas ele parece bem com o Viking e tal. Meu, não, tá? O Thor é um deus nórdico, a gente sabe disso. Pra mim, o Thor tinha que ser feroz, brutão, que nem no Guerra Infinita, que o cara realmente mostrou o seu poder. Ali ele ficou desleixado, ficou muito sem graça, cara. E o Hulk, nossa, parece que o Hulk até ficou meio... O Banner ficou meio burro, cara. Meu, o Banner, se ele não é tão inteligente quanto o Tony Stark, se não mais, cara.
Não. Ali deixaram o cara meio idiota, não gostei não. Mas o filme em si é bem legal, tá no meu top 10, só que realmente não tá nos meus 3 melhores. Eu gostei pra caramba, fui ver mais de uma vez. Eu acho que é um filme muito longo, eu acho que nessa parte muito longa eles poderiam colocar mais ação. Só isso, mais ação. Que nem Guerra Infinita foi. O Thanos é um baita de um vilão. O final, como eu falei, é surpreendente na batalha final, né? Com todos aqueles personagens. E ouvir finalmente, né? O Avante Vingadores, cara. Muito legal. Deixa eu explicar o meu sentimento com relação a Vingadores Ultimato. É difícil, cara, porque é um filme que fecha ciclos, é um filme que fecha tudo aquilo que iniciou lá em 2008 e que me parece que daqui pra frente talvez não seja assim tão épico quanto foi o MCU. Vocês estão ligados na sensação de quando vocês têm um parente que vocês gostam demais, que vocês gostam muito do cara, e esse filho da puta numa festa enche a cara, pega um carro e você diz, cara, não bebe e não dirige. E o desgraçado pega o carro e se mata num acidente. Cara, é a minha sensação com Vingadores Ultimato. É uma coisa que, cara, eu amei de verdade esse filme. É uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi no cinema. Mas ele me dá essa sensação de angústia, de amargura, tá ligado? De perda. Porque fecha o ciclo do Tony Stark, fecha o ciclo do Capitão América. Mas tem muitas coisas legais nesse filme. O Rafa falou da viagem no tempo, o Moisés também. E, cara, no MCU nós temos ali a mostra de 2 tipos de viagem no tempo. Em Guerra Infinita, quando Thanos usa a joia, ele volta no tempo exatamente da maneira clássica e tradicional. Ele volta o tempo na cena da morte do Visão. E é a volta no tempo clássica. Só que no Ultimato, a volta no tempo não é através do tempo. Eles fazem um atalho temporal através de multiverso. O que é um outro conceito também. Eu não sou físico, não entendo porra nenhuma de física. Mas eu entendi a proposta. E a cena final do Capitão América, pra mim, ele realmente foi uma falha de roteiro, mas eu entendi como uma licença poética para fechar com chave de ouro a participação do Capitão em toda essa saga do infinito, que foi impecável pra mim, cara. O filme do Capitão América, o primeiro filme, eu acho muito bom. Se eu não me engano, tava na minha lista, o Capitão América 1. E assim, eu tento não admitir que é uma das coisas melhores que eu já vi na minha vida, mas de verdade, é um dos melhores filmes que eu já assisti na vida. Quero fazer só uma parte rapidinha no que o Moisés falou sobre ele não ter gostado do Thor. Eu gostei do Thor e eu já vi um cara falando assim, um ser desses que tem mais de 1000 anos de existência, um cara que é um lutador desse, ele não vai se abalar com uma coisa dessa. Aí eu falo, cara, é o ser supremo se abalando com o acontecimento supremo. Metade do universo foi dizimado, tipo, uma das piores coisas, fora a aniquilação total do universo, uma das piores coisas que poderia ter acontecido e por uma falha dele ali. Então, assim, pra mim é totalmente justificável o Thor tá desse jeito. Eu entendo que as pessoas falam, é muito engraçado, eu quero uma coisa mais séria. Mas o Chris Hemsworth, junto com o Taika Waititi, ele reconstruiu o Thor depois dos 2 primeiros filmes, que foram filmes insossos, e fizeram um Thor mais interessante. Podem falar que ele é muito palhaçadinha, em alguns momentos eu acho que até mas não tanto. Um pouco também, no Ultimato. Também, umas horas você fala, não precisava. Ele ficar chorando toda hora, não precisava. Mas tem outros momentos muito legais dele, de você, é divertido, é engraçado, e você compra aquele cara, sabe? Você fala, porra, é um deus milenar que ele sofreu o golpe milenar. Então ele ficou quebrado. É um cara quebrado. Quantas pessoas você não conhece que são quebrados? Seres humanos quebrados na sua alma, sabe? Aconteceu isso com o cara. Então eu acho uma construção muito legal. E a forma como ele tenta reconstruir isso, eu achei muito foda. Tirando a palhaçadinha, e que você pode achar é só uma piadinha, tem um pouquinho mais de conteúdo ali, que eu acho que tem. E também o Hulk, o meu problema com ele é que ele não tenha ido pra cima do Thanos no final. Mostrado assim, eu sou ainda o Hulk. E meter a mão na cara dele. Fora isso, eu gostei muito da construção do Professor Hulk, que é uma coisa que vem dos quadrinhos. Eu acho que é legal como foi representado. Mas vamos para a nossa segunda colocação. Vice-campeão da nossa lista foi Vingadores Guerra Infinita. Pois é, pessoal, esse filme pra mim fica na segunda também.
É um dos melhores filmes já feitos. Já falei pra vocês, eu confundo. Eu tive dificuldade em dizer qual era o melhor. O Ultimato ou esse. O jeito como a coisa acontece é frenética e o tempo inteiro você fala, puta, não tem como ficar melhor. Ah, ficou. Não tem como ficar melhor. Puta, ficou melhor de novo. Você fala, meu, como que os caras conseguiram fazer isso? Com tanto personagem, com tanta coisa pra dizer e fazer aquela montanha russa de emoção que é esse filme, sabe? Eu acho... Puta, eu não tenho maiores adjetivos. Cara, esse filme é do cacete, né? Quem não acha isso? Você não acha isso? Vamos trocar uma ideia então. Adoro Guerra Infinita. Pra mim, depois de outro aí que nós logo vamos falar, pra não dar spoiler, eu acho o melhor filme dos Vingadores, sabe? Gosto demais daquela batalha lá em Titã, dos heróis contra o Thanos. A Ordem Negra é muito legal. Foi um filme que me deixou realmente arrepiado. Eu vi mais de uma vez. Eu acho muito melhor que o Ultimato, mas muito melhor mesmo. O Thanos é um vilão nível Darth Vader mesmo. E essa procura aí pelas joias do infinito nesse filme ficou legal demais. Cara, adorei até a cena que o Caveira Vermelha apareceu lá no planeta lá. Que eu esqueci o nome agora, não me lembro. Mas muito bacana. A trama é muito bem feita e eu gostei que o vilão vence. O vilão vence nesse filme. É um Império Contra-Ataca da Marvel, cara. Muito 10. Cara, vale a pena. Esse filme aí, quando passa na TV, na net, quando eu vejo no Amazon Prime, vejo no Blu-ray, eu não enjoo. É um filmaço mesmo. É ação pura. O Capitão América mostra nesse filme que ele é o herói mais bruto do MCU pra mim. Ele tá acima do Homem de Ferro, acima do Homem-Aranha, acima de qualquer um, do Thor. Apesar que o Thor, nesse filme, tá um Thor. Esse Thor aí realmente é o Deus do Trovão. Mas pena que no Ultimato lá, o Thor ficou muito sem graça, eu achei. Não gostei muito, não. Mas o Capitão América, ele sempre mantém em todos os filmes o nível, assim, né? De liderança, de não dar o braço a torcer nunca. Cara... Gosto demais desse filme e pra mim o Capitão é o maior herói do MCU. Vingadores Guerra Infinita pra mim é um filme quase perfeito, é um filmaço. Enquanto em Vingadores Ultimato nós temos vários pontos que podem ser criticados ali, como o pessoal falou aqui do Thor, do Hulk, que não está muito bem representado, nós temos Guerra Infinita, um filme praticamente impecável, galera. Nós temos a introdução ali, uma referência sutil aos Vingadores Secretos, na primeira aparição do Steve Rogers ali, tá completamente assim uma referência direta a uma história muito foda. É uma pena que isso não teve continuidade e a gente não vai ficar sabendo essas missões paralelas dos Vingadores Secretos que os próprios diretores falaram que existiu, né? Enquanto entre Guerra Infinita e Guerra Civil, o Steve Rogers estava foragido, ele fez algumas missões paralelas, e isso a gente consegue ver os comentários dos diretores quando a gente assiste ao Guerra Infinita naquela versão com os comentários da equipe de produção. É muito legal. Filme que mostra, assim, o vilão de verdade, cara. Um verdadeiro vilão. Eu fiquei impressionado com o nível de detalhe técnico dos efeitos visuais que construíram o Thanos, cara. Foi uma coisa assim inovadora no cinema. Eu nunca tinha visto algo, um CGI tão perfeito como eu vi na primeira aparição do Thanos. E no filme inteiro, na verdade. O Thanos ali realmente, cara... E tá demonstrando assim as expressões do personagem, os sentimentos do vilão, tá muito foda. E em Guerra Infinita e Ultimato, o Thanos praticamente é o mesmo em efeitos visuais, mas o temperamento deles parece que é completamente diferente. E em Guerra Infinita, o Thanos tá muito melhor do que em Ultimato, na minha opinião. E o desfecho do filme, assim como Ultimato tem um desfecho e uma conclusão extraordinária, Guerra Infinita nos traz aquela sensação de puta que pariu, e agora como é que esses caras vão resolver isso? Todo mundo foi pra casa do caramba, e agora? Então é um filme ousado pra caramba, e os caras foram extremamente inteligentes em dividir isso em duas partes e nos trazer duas conclusões épicas no cinema. Realmente, cara, não tem como não estar entre os primeiros aqui. Se eu não me engano, tá no meu segundo lugar na minha lista aqui, sei lá. Cara, do caralho. Concordo muito com o André quando ele fala que o Thanos foi uma das coisas mais legais que eu já vi em CGI.
personagem absolutamente crível, um personagem que não é raso, bem complexo, com motivações bem difíceis de entender, mas quando você entende faz todo sentido. Um dos maiores vilões da história do cinema, mas discorda um pouquinho quando ele fala que é diferente na Guerra Infinita e no Ultimato. Para mim é o mesmíssimo personagem, só quando você vê ele no final é uma coisa contundente o nível de agressividade dele também, mas isso aí é opinião. Vamos agora para o melhor filme do MCU, segundo uma cabeça misturada entre eu, André e Moisés, ficou sendo Vingadores, o primeiro Vingadores de 2012. Esse filme para mim está, eu acho, na 4ª colocação da minha lista. Mas ficou em primeiro na lista, tanto do Moisés quanto do André, então está merecidissimamente aqui em primeiro nessa lista consolidada. Eu adoro esse filme, mas eu acho, como eu sempre falei para vocês, a coisa vai evoluindo. Então a gente teve aquele primeiro impacto daquele primeiro Vingadores, foi ótimo ver os personagens se juntarem. Eu pensei, ninguém vai ser melhor para contar essas histórias do que o Joss Whedon. E eu me surpreendi quando apareceram 2 caras que, na minha opinião, são muito melhores para contar essas histórias. Desde que eu vi Soldado Invernal, que são os irmãos Russell. Os caras são foda. Tipo, tudo que eles botaram a mão até agora, pra mim, foi ouro no MCU. Então, assim, realmente, pra mim, houve uma evolução clara do primeiro Vingadores para próprio Guerra Civil, depois o Guerra Infinita e depois o Ultimato. Pra mim, foram filmes superiores. Mas, assim, aquele primeiro Vingadores, pra fã nerd, você sabe, né? É orgasmo, né? Orgasmo, molhou a cueca, foi pro banheiro limpar, que complicou. Porque, tipo, tem muita coisa legal. Aquela primeira aparição do Thanos no final, toda a conversa entre os heróis até eles chegarem naquela batalha apoteótica ali do final. Cara, é muito, muito legal. Muito, muito mesmo. Acho que merecidamente tá aqui, mas eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Cara, falar uma coisa. Eu sempre achei X-Men o meu grupo favorito da Marvel, mas quando eu vi esse filme dos Vingadores e os filmes anteriores, que tudo ia se unir nesse filme, Capitão América, Thor, Homem de Ferro, e eu vi o trailer, eu acho que saiu no filme do Capitão América do primeiro Vingador, depois da cena dos créditos aparecia esse trailer. Cara, eu vibrei, cara, porque eu falei, eles estão reunindo vários personagens de filmes diferentes em um só filme, numa grande equipe. A Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, o Hulk. Cara, esse filme assim é pra deixar nerd qualquer um de boca aberta, tá ligado? O Loki tá muito bem feito, ele é um baita de um vilão, depois ele ficou meio palhaço mas aí ele é um vilão de verdade. Adoro aquele exército lá, dos Chitauri lá, acho muito legal. A cena pós-crédito do Thanos, pra mim não tem nada de errado nesse filme, nada. A única coisinha eu acho que só o Capitão América é um pouquinho fracote. Depois nos outros filmes ele fica mais habilidoso, mais poderoso, digamos. Mas, tirando isso, cara, o filme pra mim é perfeito. Eu coloco, juro pra vocês, ele junto do patamar de Homem-Aranha 2, que eu gosto muito, da Sony, com o Tobey Maguire, e também o Superman do Christopher Reeve e o Batman do Tim Burton, que pra mim, junto com Vingadores, são as melhores coisas feitas de quadrinhos no cinema. Vingadores me deixou emocionado, eu não esqueço até hoje, cara. Eu adorei ver até aquele embate, cara, porque os heróis eles sempre brigam entre eles, cara. E ali no filme também tem isso, cara, a briga do Tony Stark com o Thor, daí o Capitão América já se mete no meio. Cara, muito 10, cara, muito 10. Olha, medalha de ouro com honra. Eu adorei que ficou em primeiro lugar. É o meu primeiro lugar e, como eu falei, pra mim é obra de arte. Esse filme é obra de arte. Vingadores é demais. Bom, galera, Moisés já resumiu tudo. Vingadores 1 é um filme que é um sonho realizado, galera. Nós vimos o MCU iniciando com o Homem de Ferro, depois tivemos o Thor, o Hulk e tal. E os Vingadores eram o encontro dessa galera toda, a pancadaria dessa galera toda.
E não menos importante, velho, Nick Fury, muito foda. Nós temos ali o Agente Coulson nesse filme, que acabou indo para os quadrinhos por causa desse filme. Então, assim, é um filme divisor de águas. Talvez tecnicamente não seja o melhor filme do MCU, cara, não é, mas é um filme que hoje ele me traz sensação de nostalgia, velho. É um filme que me remete a uma sensação muito legal que eu tive no passado quando eu assisti esse filme e saí vibrando do cinema. Vingadores 1 pra mim, cara, é o melhor filme do MCU. Pela nostalgia, o Loki tá extraordinário nesse filme, totalmente canastrão, bem diferente do Loki dos quadrinhos, mas ele mostrou uma visão completamente diferente e todo mundo curtiu pra caramba. Cara, esse filme merece estar aqui em primeiro lugar. É isso aí, galera, essa é a nossa lista, mas eu vou deixar aqui na descrição a lista de cada um para vocês compararem. E daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um Zona de Distorção. Valeu, até mais!